Todos nós conhecemos a história de Jonas. E é uma história que é contada desde quando a gente está lá na escola dominical para as crianças. A gente cresce ouvindo sobre a história de Jonas, né? Mas o mais importante dessa história não é a gente focar no peixe grande, na questão sobrenatural que aconteceu nessa história, e sim no que Deus queria ensinar através do profeta Jonas. Primeiro, que essa é uma história em que conta a história de um profeta, e não o profeta fala sobre o que aconteceu, o que ele fez em tal cidade. Então aqui a gente tem Deus falando de um profeta e ainda um profeta desobediente. O que Deus quer ensinar pra gente através dessa história de Jonas? Bom, para começar, Jonas faz tudo ao contrário do que Deus pede para ele. Além disso, mesmo depois do que fez, ele continua com sentimentos contrários ao que ele deveria ter, que no caso ele era de misericórdia, de amor ao próximo, né? Então ele continua pendurando esse sentimento dentro do coração dele, alimentando esse sentimento. Essa história de Jonas pode ser comparada com uma sátira, né? Uma sátira é quando a gente conta uma história usando personagens e aí a gente ridiculariza aquela história a ponto de querer fazer uma mudança. Isso é muito usado também na política e entre outros assuntos, mas o foco é ridicularizar a ponto de querer provocar uma mudança, sabe? De fazer meio que um deboche ali daquela situação. Então a gente pode comparar essa história de Jonas como uma sátira. E por quê? Porque se você analisa cada passo dessa história, você consegue ver como que Deus faz os milagres usando situações que podemos dizer ridículas, sabe? Situações bobas, que parecem impossíveis mesmo, assim, nem questão de ser milagre, é questão de que isso é tão óbvio, sabe? Isso é tão ridículo, mas tudo por causa da desobediência de Jonas. Primeiro, a gente tem Jonas Primeiro, nós temos Jonas indo em direção contrária ao destino que Deus pediu para que ele fosse. E ali ele entra num navio de pessoas, de marinheiros pagões. E como esperado, quando nós não fazemos a vontade de Deus, o que Ele pediu para que a gente fizesse mesmo, algo de ruim aconteceu, que foi o início ali da tempestade, e os marinheiros, logo eles se tocam que alguma coisa estava errada, aquilo era ação de algum Deus, e eles começam a procurar ali, né, quem era o culpado, e encontram Jonas dormindo. Pergunta para ele o que você está fazendo, e acaba que Jonas desembucha tudo e fala o que na verdade ele deveria ter feito, e que ele está ali desobedecendo as ordens do Senhor. E é engraçado porque a gente pode imaginar a reação dos marinheiros pensando assim: meu filho, você que adora esse Deus, você está desobedecendo, você veio parar no nosso navio, ou seja, você é louco? Como você é capaz de desobedecer? O que a gente vai fazer agora? É engraçado que até os pagãos puderam crer mais em Deus, acreditar mais em Deus do que o próprio Jonas. E ali a adoração é feita através dos pagãos, que ficam ainda muito preocupados por terem que lançar Jonas ao mar, pedem perdão a Deus, sabe? E ainda oferecem sacrifícios ao Senhor. Eles entendem ali a grandiosidade do Deus de Jonas e se preocupam com aquela situação. Muito mais do que Jonas, que estava ali dormindo, eles realmente se preocupam com aquela situação. Mais pra frente a gente tem outro personagem inusitadíssimo na história, que é o grande peixe, aquele peixe que engole Jonas, e aí Jonas pensa: ai, que ótimo, pelo menos eu vou morrer aqui agora, me jogaram no mar, eu vou morrer e eu não vou realizar o pedido do Senhor de ir até Nínive. E novamente Jonas está errado em tentar fugir através da morte. Ele não conseguiu. Deus faz outro milagre usando um peixe gigante para engolir
Jonas, ele é conservado ali dentro, vivo daquele peixe e depois vomitado. Imagina as condições que Jonas passou ali dentro, tudo por causa de uma desobediência. Mais uma vez, ele não consegue fugir do que Deus tinha para ele. Agora, quando ele finalmente entende que ele precisa ir a Nínive, que ele precisa anunciar que Deus virá e destruirá aquela cidade se o povo não se arrepender, ele vai. Mas a gente percebe meio que um ar de má vontade, porque ele ainda não aceitou o fato de Deus ser misericordioso com aquele povo de Nínive. E ele ainda vai fazer com má vontade. E é como se ele chega lá e falasse 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Pronto. Jonas disse apenas isso. E ridiculamente, novamente, toda a cidade entra em desespero e começa a pedir perdão, a entrar em jejum, a pedir misericórdia para Deus. E Jonas parece que faz isso pensando, ninguém vai acreditar em mim, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo porque o Senhor está me pedindo, mas que eu quero eu não quero, então eu vou fazer de qualquer jeito. Mas o rei decreta que além das pessoas, até as vacas, elas deveriam fazer jejum. Até as vacas entraram em jejum para se arrependerem de todo o pecado. E Deus reconhece que aquela cidade se arrependeu verdadeiramente e perdoa os habitantes de Nínive. E aconteceu e foi feito, mesmo que Jonas não quisesse, mesmo que não fosse a vontade de Jonas, mesmo que ele tenha feito de qualquer jeito. Mas Jonas ainda não desiste de ver Nínive sendo maltratada pelos seus pecados. Jonas não desiste de ver Nínive derrotada e destruída. Então ele vai para fora da cidade com o pensamento, vou ficar aqui e ver essa cidade ser destruída porque eles não vão se arrepender. Mas Deus, ele usa a oportunidade, essa oportunidade, para ensinar uma dramática lição a respeito de amor e compaixão por todas as criaturas. Independente se você ama ou não tal pessoa, Deus demonstra amor e compaixão por todas as criaturas, porque somos todos filhos dele. Até mesmo uma cidade ímpia que maltratou horrivelmente o povo de Deus pode sim se arrepender e receber a misericórdia do Senhor. Mesmo que a tempestade, ou o peixe grande, ou o bicho irritante que veio depois e matou aquela árvore que trazia sombra para Jonas, a questão aqui é o relacionamento que Jonas tem com Deus, que ocupa o centro da história. Essa é a questão. Deus faz coisas simples, até mesmo trazer um grande peixe para engolir Jonas, que para Deus tudo isso não é nada impossível. Para a gente chega até a ser ridículo de tão milagroso que possa ser. Mas para Deus tudo isso não significa nada. O que ele queria ali mesmo era o coração de Jonas, um coração que entendesse que o Senhor é misericordioso com todos, que entendesse que o Senhor quer que a gente ame a todos. Esse é o ponto forte da história. Não foque no peixe grande ou em qualquer outra parte ridícula da história. A grande questão aqui é o amor ao próximo. E o próximo não são só as pessoas que a gente escolhe que sejam os próximos, entende? No princípio, Jonas ele sente medo, mas ele acaba reconhecendo o seu chamado. Mesmo que ele faça ali capengando, sabe? Ele vai e transmite a mensagem mesmo irritado com a misericórdia de Deus.
E Deus, ele usa essa história de Jonas para exemplificar a essência da paciência dele e da misericórdia dele, da misericórdia e da paciência de Deus. Como ele é misericordioso e como ele tem paciência com a gente. O grande problema é a gente achar que somos os únicos filhos de Deus e que não temos irmãos. Os nossos inimigos também são os nossos irmãos e eles têm o direito de desfrutar da paciência e da misericórdia do Senhor. A grande pergunta aqui é quem Deus quer que você ame? Em que área que você está resistindo tanto ao chamado do amor de Deus? Particularmente, existe uma pessoa ou aquelas pessoas que você não deseja que Deus tenha misericórdia e que tenha compaixão e que tenha paciência? Tudo bem se existe agora esse sentimento no seu coração, mas eu te convido a abandonar esse sentimento. Eu te convido a aprender a perdoar, sabe? A fazer a vontade do Senhor, a ser bondoso, paciente, misericordioso como o Senhor é, mesmo com os nossos inimigos. Jonas não entende o propósito de Deus, apesar de tudo que ele passou. No final da história, ele sempre acabava decepcionado, irritado com a atitude de Deus. Mas você deve fazer diferente, porque você não precisa passar pelo que Jonas passou para entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer a vontade dEle e não a vontade do nosso coração. Entenda isso, libere esse perdão e seja mais leve. Carregue o amor de Deus e seja mais leve. Amém? Esse é o meu desejo para você hoje. Amém.